Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e hoje é dia de jogão do Vasco da Gama, estreia do Vasco da Gama aí na competição nacional, na Copa do Brasil. A gente vai falar muito sobre esse jogo que vai acontecer lá no Mané Garrincha, às 21h30, lá em Brasília. E, semana decisiva aí para o Vasco da Gama, perfeito? Jogador saindo do clube, a gente aí podendo fechar várias negociações aí. E é o seguinte, né? A gente tem muita novidade aí com relação ao mercado da bola, pois o Vasco está com várias negociações aí em aberto. Eu peço a você encarecidamente para me acompanhar até o final, porque a gente vai falar principalmente da situação do volante e do camisa 10, certo? Deixe o seu like ou o seu dislike. Você que chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, por favor, se inscreva e, por favor, ativem o sininho. Bora falar aqui do jogo do Vasco da Gama que acontecerá hoje no Mané Garrincha às 21h30. Jogo válido aí pela primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco joga aí pelo empate. O Vasco é muito favorito para essa partida. A equipe do trem, ela vem empolgada. Bicho foi oferecido aí para os atletas aí do trem, cerca de R$ 300 mil. Mas o Vasco vai jogar por 2 resultados. Tendência que o Vasco passe aí até com certa facilidade. A equipe que passar vai ser o Vasco da Gama, simplesmente vai receber R$ 900 mil. Essa competição aí, a Copa do Brasil, é a competição mais lucrativa hoje no cenário brasileiro. Provável time do Vasco da Gama: Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, Miranda e Léo Pelé, Piton, Rodrigo, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e também Pedro Raul. Meu placar para esse jogo: 3-1 Vascão da Gama, certo? Bom, sobre a situação aí de jogador deixando o Vasco, ontem a gente tomou conhecimento que o Thiago Rodrigues deixa aí o Vasco da Gama. Thiago Rodrigues, que foi muito importante ano passado na campanha da Série B, deixa o Vasco da Gama. E boa sorte aí para o Thiago Rodrigues. Hoje, o Vasco da Gama deve concretizar aí o processo de inscrição de Manuel Capasso. Manuel Capasso, que foi ontem apresentado junto à torcida do Vasco, através de uma coletiva, deve ter o seu nome hoje inscrito aí no BID, certo? A gente começa falando aqui de reforços, porque o Vasco aguarda o lateral, aí o Paulo Henrique, que vem do Galo, na sexta-feira, amanhã, para fazer exames médicos aqui no Rio de Janeiro. O jogador, passando nos exames médicos, ficará no Vasco da Gama até dezembro aí, por empréstimo, né? O Vasco não desembolsou praticamente nada nessa negociação. Estou vendo muitas pessoas falando aí, o jogador é fraco, pelo menos não se gastou dinheiro com o jogador, certo? Chega aqui, o cara indo bem, o Vasco tem a prerrogativa aí de comprá-lo no final do ano. Bom, situação envolvendo aqui volantes, certo? Ontem eu trouxe a informação, tá, do Leonardo. O Vasco da Gama aí faz uma nova proposta para o Leonardo. A primeira proposta foi rechaçada pela Ponte Preta em janeiro. O Vasco ofereceu aí 2 parcelas aí no valor de R$ 500 mil. Era o valor que a Ponte Preta pediu por esse excelente jogador, R$ 500 mil
o Vasco fazendo 2 parcelas aí. Bom, o seguinte, a Ponte Preta só aceita a venda do jogador. A Ponte Preta não quer emprestá-lo aí. A pedido do Maurício Barbieri, que chegou a pegar o telefone aí para poder contar com o jogador, para ligar para o jogador, o Paulo Braxi segue dando aí seguimento a essa negociação. A gente tem uma novidade também para poder passar aqui sobre a situação envolvendo Gustavo Cuejá, certo? Porque o Vasco está disposto a fazer aí uma proposta na casa de 20 milhões de reais ao Hilal, e a gente já sabe já o valor do salário do jogador, que é 650 mil reais. Esse papo aí de que não tem dinheiro para contratar o Gustavo Cuejá por conta do salário, caô, né? O Aranguiz ia vir jogar no Vasco da Gama por 750 mil. A gente sabe que tem um aporte aí da 777 para entrar, um aporte aí de 190 milhões, e também o dinheiro da Globo de 100 milhões agora no segundo semestre. Então tem dinheiro sim para fazer essa negociação. O Vasco que tenta também a contratação aí do Bruno Henrique junto ao Al-Ittihad. O Vasco aguarda o término de contrato dele, que vai acontecer agora, para poder dar prosseguimento aí à negociação. E sobre o Andrei, gente, eu acho muito difícil do Andrei vir aqui para o Vasco da Gama. Essa é a minha opinião. Não sei se vale a pena o Vasco fazer um esforço aí para ficar tão pouco tempo aí com o Andrei. Bom, sem maquiagem, sem sacanagem, a gente continua falando aqui sobre a situação do Lelê. Tem muita gente me perguntando, Laureano, essa situação do Lelê vai ou não vai? O Vasco está terminando aí o desfecho do Campeonato Carioca para poder fazer o anúncio do atleta, até porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, não tem necessidade de correr tanto e nem de jogar o Campeonato Carioca. Já atingiu o número de partidas aí pelo Volta Redonda, então é uma negociação que o Vasco vai sacramentar para o campeonato aí brasileiro da Série A. Bom, a gente segue falando aqui também sobre 2 jogadores que atuam lá na Argentina, tá? A gente tem uma novidade sobre o Diego Valois, porque o presidente lá do Talleres bateu o martelo sobre a situação e disse: jogador insatisfeito não vai ficar aqui. Se o jogador não entrar para poder jogar aí no jogo contra o Platense, vai ser negociado. O Diego Valois fazendo muita pressão, o empresário também, ele que tem uma proposta aí na casa de 18 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O Vasco fez essa proposta lá para o Andrés Fassi, presidente do Talleres, e vamos aguardar essa situação, tá? E outra informação, o Matheus Riteg está aí com uma proposta do Vasco da Gama em mãos, isso mesmo. O Vasco mandou um olheiro lá para a Argentina, o Boca vai negociar o jogador aí, vai ouvir propostas, o Boca tem uma prerrogativa no contrato junto ao Tigres da Argentina, para que esse jogador aí seja vendido no meio do ano. O Boca não vai encorpá-lo na equipe e vai vendê-lo aí. Vasco pintando aí como um dos favoritos. Várias negociações em curso aí, o Vasco da Gama aí. Eu espero aí que dê tudo certo, porque esse ano o Vasco vai brigar por tudo para ser campeão aí, se Deus quiser. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!